Muitos são os devotos de São Sebastião no Brasil. Multidões o aclamam e o veneram no dia 20 de janeiro, data dedicada em sua homenagem. Porém, poucos conhecem de fato a sua verdadeira história. São Sebastião era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. Mas afinal, quando e onde nasceu São Sebastião? Qual era a sua profissão? Por qual motivo ele foi flechado? Que lição de vida ele deixou para todos nós? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 20 de janeiro, 256 depois de Cristo, nascia São Sebastião. Seu passado é desconhecido. Não se sabe seu sobrenome, se ele nasceu na França ou na Itália, se foi no ano de 250 e se seu pai foi um militar a serviço do Império Romano. O que é certo é que ele cresceu em Milão e que sua educação foi cristã. Dizem que ainda jovem partiu para Roma e foi soldado como o pai. Corajoso, logo conquistou a admiração dos colegas e do próprio imperador. Era um profissional exemplar. Chegou a ocupar o invejado posto de capitão da guarda pretoriana, em que era incumbido de zelar pela segurança da família do temido Diocleciano. Mas sua vontade de servir o exército diminuía cada dia ao ver as atrocidades que os militares cometiam contra os cristãos a mando do governante. O guarda imperial tinha contato diário com os prisioneiros condenados à morte e ficava cada vez mais comovido com a situação deles. Sebastião aproveitou seu acesso irrestrito aos cárceres e começou a frequentá-los escondidos dos superiores. Para tentar amenizar suas dores, ele oferecia palavras de esperança e conforto. Muitos acabaram se convertendo ao cristianismo ao descobrir o Deus de Sebastião. Soldados também começaram a se interessar pelas conversas do colega e decidiram abraçar a sua fé para se sentirem mais aliviados. Isso tudo acontecia durante o século III, quando era proibido seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Não demorou para Sebastião ganhar fama e seus atos chegarem aos ouvidos do prefeito de Roma, Cromácio. Mas o soldado acabou sendo poupado. Segundo uma das versões da famosa história, o prefeito sofria com um grave reumatismo e pediu para Sebastião curá-lo de qualquer maneira. O militar então batizou Cromácio, que decidiu não puni-lo e ainda abandonou a política para abraçar a causa cristã. Logo, o Papa Caio soube do ocorrido e aconselhou Sebastião a fugir de Roma para não ser castigado. Mesmo ameaçado, o soldado ficou, e Diocleciano descobriu quem era o traidor de seu império. Mesmo assim, tentou fazer Sebastião se arrepender, ofereceu-lhe presentes e fez ameaças para ele desistir de sua fé. Como de nada adiantou, mandou matá-lo. O soldado foi despido, amarrado a uma árvore e alvejado por muitas flechas. Depois de esperarem terminar o sofrimento do mártir, os algozes ouviram o que parecia ser o último suspiro do condenado.
e foram embora. Nesse mesmo instante, uma viúva que passava pelo local chamada Irene o socorreu. Mesmo sem conhecê-lo, ela levou Sebastião para sua casa e cuidou de cada um de seus ferimentos. Anos mais tarde, a mulher foi condenada por ser cristã e morreu queimada, no ano de 304. Irene virou Santa Irene e sua festa é comemorada em 3 de abril. Recuperado do ataque dos arqueiros, Sebastião procurou o imperador e pediu um fim às perseguições aos cristãos. Diocleciano não acreditava no que via e, como castigo por tal petulância, mandou açoitá-lo com paus e bolas de ferro. O soldado morreu em 20 de janeiro de 288 e seu martírio foi assistido em Roma por uma multidão. O imperador mandou que seu corpo fosse jogado nos esgotos de Roma para que o militar não fosse venerado pela população. Porém, de nada adiantou. Seus restos mortais foram recuperados por seguidores e guardados nas catacumbas da cidade, ao lado das relíquias de São Pedro e São Paulo. A veneração aconteceu ali mesmo. Sebastião foi canonizado por aclamação popular e ganhou do Papa Caio o título de defensor glorioso da Igreja de Cristo. Ele virou um exemplo de coragem e amor ao próximo. Após sua morte, textos sobre seu martírio eram fixados nas paredes de Roma e eram lidos também na biblioteca da cidade. Naquela época, várias localidades tinham o mesmo costume. A igreja construiu em Roma uma basílica em sua honra, e na Idade Média, o local tornou-se um centro popular de devoção e peregrinações. Os milagres atribuídos a São Sebastião começaram ainda em vida. 2 irmãos, prisioneiros capturados pelo Império Romano, resolveram tirar a própria vida para evitar as torturas e o martírio. Ao saber da decisão deles, Sebastião levou suas palavras de fé e conseguiu encorajá-los a enfrentar seu destino. Os 2 desistiram do suicídio. Ao mesmo tempo, Zoé, a esposa de um dos carcereiros que era muda, pediu perdão a Sebastião pelos maus tratos que o marido cometia contra inocentes e recebeu o sinal da cruz sobre ela. Em seguida, Zoé recuperou a fala. Outro milagre diz respeito ao dia em que suas relíquias foram transportadas para a Basílica de São Paulo, em Roma. Em 680, uma terrível peste assolava a população da cidade. Mas ela desapareceu de uma hora para outra depois que os restos mortais de Sebastião desembarcaram na Basílica. Ele então ficou conhecido como protetor contra a peste e as doenças contagiosas. A lenda popular diz que por onde as relíquias passavam, acontecia um milagre parecido. E foi assim por 2 vezes, em 1575 em Milão, na Itália, e em 1599 em Lisboa, em Portugal. No Brasil não foi diferente. Seus milagres continuaram a acontecer. A devoção ao santo começou no período colonial. Em 20 de janeiro de 1567, dia da festa do santo, portugueses lutavam para expulsar invasores franceses da Baía de Guanabara, quando os militares lusitanos foram cercados pelas canoas dos índios tamoios. De repente, ouviu-se um estrondo em uma das embarcações dos portugueses e os índios fugiram. Já os soldados viram um jovem guerreiro usando armadura e lutando para expulsar os invasores. A partir de então, São Sebastião, a visão em questão, tornou-se o padroeiro do Rio de Janeiro. As festas em sua homenagem acontecem principalmente em cidades do litoral. Pela manhã, pescadores fazem uma procissão marítima e pedem ao santo que tenham bastante pescaria durante o ano. Tudo isso regado a bacalhoada, preparada por estivadores. Por isso, São Sebastião também passou a ser conhecido como protetor contra a fome. Em algumas regiões, é comum outro tipo de festa, a puxada de mastro. Nela, os devotos carregam um mastro de no mínimo 4 metros de altura, onde está pregado em seu topo o estandarte com a imagem de São Sebastião. As crianças se reúnem em volta do mastro para subir e roubar a bandeira. São Sebastião também é conhecido como protetor daqueles que portam arcos e flechas. Os presidiários também podem pedir consolo ao santo. São Sebastião é, sem sombra de dúvidas, um exemplo a ser seguido por todos nós. Por Jesus, ele viveu e morreu. Tal como São Jorge, Sebastião foi um dos soldados romanos mártires e santos, cujo culto nasceu no século IV e que atingiu seu auge nos séculos XIV e XV.
tanto na Igreja Católica como na Igreja Ortodoxa. São Sebastião é celebrado no dia 20 de janeiro. Existe também uma capela em Palatino com uma pintura que mostra Irene tratando das feridas de Sebastião. Irene também foi canonizada e sua festa é no dia 30 de março. São Sebastião, glorioso mártir de Jesus Cristo e poderoso advogado contra a peste, defendei a mim, minha família e todo o país do terrível flagelo da peste e de todos os males, para que, servindo a Jesus Cristo, alcancemos a graça de participar de vossa glória no céu. Amém.